Olá, turma boa, professor Clive aqui com vocês para mais uma aula de biologia. Pode preparar seu material para fazer as devidas anotações, pega teu caderno, teu lápis, baixa os livros, os PDFs que já está disponível no Google Sala de Aula para a gente entender o assunto da aula de hoje. E na aula passada nós já entendemos, a ecologia e seus conceitos fundamentais, vamos dizer assim, os termos mais importantes. Então, já deu para perceber que o campo de atuação da ecologia é o estudo das populações, os conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie, que eles vão formar uma comunidade, e essa comunidade, em conjunto, com os fatores do ambiente, vão formar um ecossistema, e todos esses biomas, esses ecossistemas, eles vão estar em algum lugar, o seu habitat no planeta Terra, que a gente chama de biosfera, assim? E cada espécie nessa biosfera irá ocupar o seu nicho ecológico, o comportamento, o jeito de ser daquela espécie. E aí hoje eu convido vocês para entender a estrutura dos ecossistemas, o fluxo de energia e o ciclo da matéria, que nada mais esse capítulo ele vai tratar da estrutura dos ecossistemas, abordando exatamente as relações alimentares, as cadeias, as teias alimentares, as pirâmides ecológicas e, por fim, o ciclo da matéria. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns elementos químicos importantes que fazem parte desse ciclo da matéria nos seres vivos. Então, dentro dos componentes estruturais dos ecossistemas que nós conhecemos na aula passada, os abióticos, que são os fatores ambientais, e os bióticos, que são os seres vivos, será possível entender essa estrutura, esse fluxo de energia, o ciclo da matéria. Por isso que nós vamos finalizar entendendo os elementos químicos que fazem parte desse ciclo biogeoquímico, melhor dizendo, Então, um conceito para as cadeias e teias alimentares, ou esse fluxo de energia e ciclo da matéria, nada mais é do que a transferência ou fluxo de energia, o ciclo da matéria, na verdade, entre os seres vivos. A imagem ela nos ajuda a entender isso, tendo em vista de que o capim, sendo um vegetal, ele é um produtor e que essa energia vai passando para o boi e que é um consumidor primário e que essa energia absorvida, parte dela dissipa no ambiente e parte dela também pode ser transmitida para o carrapato, que é um consumidor secundário, e assim a energia do carrapato, na hora que o anu se alimenta dele, também parte da energia do carrapato se dissipa no ambiente, mas parte dela também passa para o anu como consumidor terciário. Então você vê aí a formação de uma cadeia alimentar. Essa é a ideia, o nosso raciocínio de estudo hoje na aula de biologia. Então você tem aí o termo cadeia alimentar. O termo cadeia alimentar para o nosso entendimento, e para o entendimento ecológico, cadeia trófica. Então quando a gente fala os componentes estruturais de um ecossistema, a gente está falando das relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. E essas relações de alimentação inicia-se em quem? Nos produtores, passa pelos consumidores herbívoros, que são obviamente os primários, na sequência passa para os consumidores predadores, que são os secundários, terciários, quaternários nessa ordem, e por fim essa cadeia alimentar encerra nos decompositores, certo? Então, nós vimos que no capítulo anterior foram abordados, foram discutidos todos os biomas, todos os ecossistemas aquáticos, e durante o estudo foram destacados os principais fatores abióticos e bióticos, Então, você tem aí agora a ideia de entender, considerar o ecossistema, mencionar agora os organismos que neles estão presentes, que estão constantemente interagindo entre si, claro, e com os fatores abióticos, E dando origem a uma imensa rede de relações.
Cada organismo tem o seu lugar e cada organismo, que é o habitat, né? E cada organismo vai exercer uma função nessa rede de relações, que é o nicho ecológico, certo? Então, nós vamos começar a compreender agora como é que funciona essa rede de relações, vamos pensar assim. Na cadeia alimentar, os organismos autótrofos, auto quer dizer próprio e trófos quer dizer alimento, por isso chama cadeia trófica, né? Vem de autótrofos, são os que sintetizam seu próprio alimento. E a partir de substâncias inorgânicas, como gás carbônico e a água, e uma fonte de energia, que são os raios ultravioleta, no caso aí dos fotossintetizantes, que é a energia luminosa, esses organismos produtores, podemos dizer que eles são os mais importantes em termos ecológicos, porque são os que realizam a fotossíntese. Então, por esse processo, moléculas de gás carbônico e de água, elas participam de reações químicas, que dependem direto ou indiretamente da energia luminosa captada pelo pigmento verde, que é a clorofila nas células vegetais, que vai dar origem ao quê? A moléculas orgânicas, como é o caso de açúcares. Então é na fotossíntese, portanto, que a energia luminosa ela é transformada em energia química que fica armazenada nas moléculas orgânicas. Então, além disso, praticamente todo o oxigênio presente na atmosfera ou dissolvido na água provém desse fenômeno que é a fotossíntese. Então, nós estamos aí entendendo como funciona o processo de síntese, de produção de alimentos a partir de substâncias inorgânicas como uma fonte de energia. Mas também existe o processo de produção de substâncias, ou seja, a matéria orgânica proveniente de reações químicas em compostos orgânicos. Por isso que eu divido aí os produtores em fotossintetizantes, que é os que realizam as fotossíntese, como plantas verdes, algas e o fitoplâncton, que nós já conhecemos, né, os micro-organismos aquáticos da aula passada, e os produtores fotossintetizantes e os produtores quimiosintetizantes, que são certas bactérias, que vão utilizar o quê? Um outro processo. A matéria orgânica será proveniente de reações químicas de compostos orgânicos, que não necessariamente precisará da luz do sol, mas sim apenas de algumas reações químicas que ocorrem no próprio ambiente que ele vive. Já os consumidores, ou também chamados de heterótrofos, hétero quer dizer diferente, né, e trófos, alimento, por isso o termo aí heterótrofo, eles não são capazes de sintetizar seu próprio alimento, como fazem os autótrofos, que vimos agora há pouco. Esses heterótrofos eles dependem da matéria orgânica sintetizada pelos autótrofos para obter a matéria-prima para seu crescimento, sua reprodução, a reparação de perdas e também para obter a energia necessária para a realização dos processos vitais, que é o metabolismo. Então você tem aí os consumidores, organismos que se alimentam de outros organismos. Vamos pensar assim como a gente aprendeu no ensino fundamental. Então todos os animais eles são consumidores. Os animais que se alimentam de produtores são chamados de consumidores primários, como está aí na tela para vocês. Ou podemos chamar de herbívoros, animais que se alimentam de plantas. É regra, certo? São os consumidores primários. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, também existem os animais que se alimentam de herbívoros, que são chamados consumidores secundários. Os animais que se alimentam de consumidores secundários já vão ser chamados de consumidores terciários, e assim por diante. Então, quem vai ser a exceção aí desses consumidores, né? Quem vai ser a exceção desses consumidores serão os decompositores. Os decompositores eles são organismos heterótrofos que executam as etapas finais da degradação da matéria orgânica contida em produtores ou em consumidores mortos. E esses decompositores eles utilizam alguns produtos da decomposição como alimento e liberam para o meio ambiente minerais e outras substâncias que podem ser novamente utilizadas pelos produtores. Os decompositores eles são representados por certas bactérias e por alguns fungos. Então, montando aí a estrutura dos predadores ou consumidores, você vai ter aí os predadores, como eu já falei, os parasitas e os decompositores, certo?
Na ideia da cadeia e teia alimentar, em um ecossistema, as relações alimentares entre os organismos que compõem não são tão simples. Existem várias cadeias alimentares que se interrelacionam ou se relacionam, formando a complexa rede de transferência de matéria e energia que chamamos de teia alimentar. Então veja aí no exemplo uma cadeia alimentar do Pantanal. Como você pode ver, existe aí na base dela as plantas, os frutos, as sementes e que são os produtores. E a partir daí as setinhas indicando, né, a transferência de matéria e energia desses seres produtores para os consumidores. Então você não funciona na natureza de forma uniforme, mas sim de forma bem diversificada, como você pode ver aí na tela. Então eu posso definir como um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, representado como o que a gente pode compreender? Que é nessa representação, né, complexa que existe as relações de transferência de matéria e de energia entre os diversos organismos dentro de um bioma, dentro de um ecossistema. Um outro exemplo aí, né, de uma teia alimentar no bioma, no ecossistema Caatinga, que é o nosso. Então, as teias alimentares, elas podem ser categorizadas de duas formas. A de pastejo ou pasteio, como se pode ver aí na imagem, e a de detritos. Nas teias alimentares de pastejo ou pasteio, a matéria orgânica primária ela é aquela presente nos corpos dos seres vivos produtores. Nessa categoria estão as teias mais comuns, que é a que nós vamos classificar a partir de agora. Já na teia alimentar de detritos, a matéria orgânica primária corresponde a quando um ser morre e esses restos de organismos mortos vão direto para o decompositor. Então, os herbívoros, que são os consumidores primários, os consumidores primários em teias de pastejo, ocupam a posição correspondente aos detritívoros, os decompositores, nas teias alimentares de detritos. O que eu quero explicar aqui. Cadeias alimentares elas podem ser classificadas da mesma maneira. Isto é, tanto a de pastejo, que você vai ter o produtor produzindo toda a energia e o consumidor primário consumindo primeiramente e assim passando para o secundário e terciário. Já na de detritos, toda a energia produzida pode ser feita pelo produtor ou assimilada já pelo consumidor que morreu e esse detrito receber primeiramente. Então essa é a ideia que a gente vê aí nessas teias, classificação, né, de pasteio e detritos. Uma cadeia alimentar ela tem os seus níveis tróficos. Né? De maneira geral, em cada ecossistema, existem várias espécies de organismos produtores, várias de consumidores e várias de decompositores. Só que o conjunto de todos os organismos e ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico ou nível alimentar. O que é que quer dizer isso, Clive? Nada mais é do que a posição que o organismo ocupa na cadeia. Então, se ele é produtor, veja no exemplo, como essa planta linda, cheia de frutos, primeiro nível trófico. Se um herbívoro vai comer esse produtor ou a fruta dele, segundo nível trófico, porque ele está sendo o segundo a receber a energia produzida pelo produtor. E um animal carnívoro, que obviamente pode se alimentar de um herbívoro, certo? Não necessariamente dele, porque são, como eu disse, o conjunto, uma cadeia ela pode formar vários elos, então ele vai ocupar o terceiro nível. Então o produtor primeiro nível, o herbívoro segundo nível e o carnívoro terceiro nível. Carnívoro onívoros são os organismos que podem ocupar mais de um nível trófico na cadeia alimentar, certo? Então, é como eu disse, além dos organismos que fazem parte de um determinado nível trófico, existem outros quadros alimentares bem menos especializados que podem ocupar mais de um nível trófico, que é o caso dos onívoros. São aqueles animais, organismos que se alimentam de tudo, tipo nós, seres humanos,
que podem se alimentar tanto de plantas como de herbívoro, de carnívoro. Somos um exemplo vivo, né, forte de carnívoros onívoros. E só para a gente aprender a classificar os seres vivos na cadeias alimentares, né, os componentes estruturais bióticos, quanto existem três formas de classificar, certo? Quanto ao hábito alimentar, quanto ao grau de consumo e quanto ao nível trófico. Então, quanto ao nível trófico, o ponto 3 nós já aprendemos. O produtor é o primeiro nível, o herbívoro é o segundo nível e os animais carnívoros ou onívoros, né, são os terceiros, quarto, quinto nível, dependendo do grau de consumo. Já estou classificando o ponto 2 que ele se encontra. Então vamos lá. Se eu classificar pelo grau de consumo, o animal que está ocupando o primeiro nível é óbvio que ele é o produtor. O animal que está ocupando o segundo nível trófico é óbvio que ele é o consumidor primário. O animal que ele é o terceiro nível trófico, ele é o consumidor secundário, e assim sucessivamente. Perceba que na classificação nível trófico, o número que representa a sua posição, quando a gente classifica em grau de consumo, é um número menor. Por exemplo, na classificação nível trófico, quarto nível trófico. Na classificação grau de consumo, consumidor terciário. E quanto ao grau de classificação apto alimentar, o tipo de classificação, a forma apto alimentar, é somente para dizer de que aquele organismo se alimenta ou qual o hábito alimentar dele. Se é produtor, se só se alimenta de plantas herbívoros e se alimenta de outros seres vivos, que é o caso dos consumidores, nós podemos chamar de carnívoros. Então você vê aí que os decompositores, consumidores decompositores, eles vão ocupar o último nível sempre. Ele sempre vai ser o último nível de transferência de energia entre os organismos de um ecossistema. Né? Eles formam um grupo especial, nutrindo-se de elementos mortos provenientes de diferentes níveis tróficos, degradando tanto produtores como consumidores. Eles precisam dar continuidade ao ciclo da matéria na natureza, certo? E aí nos ecossistemas, o número de níveis tróficos ele é limitado em função da disponibilidade de energia para o nível seguinte. É por isso que em um ecossistema as cadeias não podem existir muitos elos, porque uma hora a energia se acaba. Isto ocorre porque a passagem de um nível para o outro, a perda de energia. Então, dessa maneira, quanto mais distante estiver um nível trófico do nível produtor, menor será a energia total disponível para aquele ser vivo. Nos ecossistemas mais complexos, o número de níveis tróficos é bem maior que um ecossistema mais simples. Aí a gente está diante de um ecossistema simples. Então, apesar de o número de níveis tróficos variar de ecossistema para o ecossistema, vai depender de sua complexidade. Os tipos de nível trófico vão ser sempre os mesmos, né? Mas assim, ao se comparar dois ecossistemas, como um campo e oceanos, a gente pode verificar que, apesar de serem habitados por diferentes organismos, é possível identificar em cada um deles níveis tróficos equivalentes com relação a tipos de energia. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos que a gente vai conseguir classificar quanto ao grau de consumo, certo? A classificação. Veja na tela aí, ó, que você tem aí um ecossistema de um campo, que você tem essas plantas como produtores, e aí você tem três tipos de animais como consumidores. O consumidor primário, o ratinho, o consumidor secundário, essa serpente, e o terciário, essa ave. Veja que a seta passa do produtor para o primário, do primário para o secundário, no canto da tela, no lado direito, do secundário para o terciário, certo? E todas as setas, tanto do produtor vai para o decompositor, como do consumidor primário vai para o decompositor, o consumidor secundário vai para o decompositor e o terciário também. Então, o que a gente pode concluir? Que, independente de como seja essa cadeia, todos um dia vão morrer e passar essa energia para o decompositor. Por isso que a gente chama o último nível trófico. Mas, entendendo a classificação quanto ao grau de consumo, você vai apenas dizer se ele é primário, secundário ou terciário. Perceba que o nível trófico do produtor é o primeiro, porque ele é o primeiro a receber alimento. Trófico quer dizer alimento, é o primeiro a produzir energia. Do consumidor primário vai ser o segundo,
do secundário vai ser o terceiro e do terciário vai ser o quaternário, e assim sucessivamente. Veja outro exemplo de cadeia com seu grau de consumo, né? Aí, ó, a cereja, a fruta, né? O pardal, que se alimenta dela, e por fim, a coruja. Então você tem a cereja, o produtor, o pardal como consumidor primário, herbívoro, né? Assim, se for apto a alimentar, e a coruja como consumidor secundário ou de segunda ordem, como queira, né? Não temos setinhas aí mostrando, mas já sabemos que tudo encerra. O último nível é nos decompositores. Quando você for classificar uma cadeia, preste atenção às setas, né? Quando se classifica, as setas elas vão indicar sempre o trajeto. Veja aí na tela. As plantas do fundo produzem e estão passando para o caramujo, que vai passar para os peixinhos pequenos, que vai passar para os peixes maiores, que vai passar para as árvores que estão nas margens. Como é essa passagem de energia? Se alimentando. Caramujos se alimentam de plantas do fundo, que os lambares se alimentam de caramujos, que os peixes maiores, como tilápia, se alimentam de peixes menores, e as aves da margem, como as garças, vão se alimentar desses peixes maiores. Então, o que podemos perceber na classificação de seres vivos quanto ao grau de consumo é que a energia vai passando do produtor para o primário, do primário para o secundário, do secundário para o terciário, do terciário para o quaternário. E que a quantidade de energia que foi produzida pelas plantas do fundo, que vai chegar no consumidor quaternário, é bem menor com relação à quantidade de energia que chegou no consumidor primário. Ok, turma? Então, se falando em fluxo de energia, tem a historinha das pirâmides ecológicas, né? Que nada mais é do que relações quantitativas entre os diferentes níveis tróficos de cada ecossistema. E elas podem ser representadas por figuras que lembram pirâmides. Né? Essa forma se deve ao fato de haver perda de matéria e energia em cada nível trófico. Então, como você pode perceber, os produtores, olha o tamanho da figura geométrica aí na base da pirâmide. Já os consumidores de primeira ordem está diminuindo. Você vê aí na base a energia retida no sistema vivo em escuro e os lados, as extremidades, vamos dizer assim, é energia perdida pelo sistema vivo, porque ele também usa energia para sobreviver. Então não vai passar toda a energia, só passa uma parte dessa energia. Né? A gente aprende daqui a pouco em produção primária bruta e produção primária líquida, né? As pirâmides ecológicas elas podem ser de número, de biomassa ou de energia. Na tela, como vocês podem ver, as pirâmides de número vão indicar sempre o número de indivíduos em cada nível trófico. Em um campo, por exemplo, são necessárias 1000 plantas para alimentar 300 gafanhotos que servirão de alimento apenas para 20 aves, certo? Já a de biomassa analisa a massa orgânica, representa a quantidade de matéria orgânica presente em uma unidade ecológica. A unidade ecológica pode ser todo ecossistema, um nível trófico, uma população e até mesmo um único indivíduo. Então você pode ver aí que 8 toneladas de alfafa vão ter energia suficientes para alimentar 1 tonelada de bezerros que terão energia suficiente para alimentar um adolescente de 47 quilos. E a pirâmide de energia é constituída levando-se em consideração a biomassa acumulada por unidade de área ou volume, por unidade de tempo em cada nível trófico, claro. Dessa forma, ela não depende do tamanho dos organismos. Alguns organismos podem ter biomassa pequena, mas no conjunto a energia que tem disponível para o nível trófico seguinte pode ser muito maior que a de um organismo com biomassa grande. Isso porque organismos grandes gastam muita energia na sua própria manutenção, deixando pouca energia disponível para o nível trófico seguinte. A pirâmide ecológica nunca é invertida, pois mostra uma consequência natural das leis da termodinâmica, que são universais na natureza. Né? A primeira lei afirma que a energia ela pode ser transformada de um tipo em outro. Energia luminosa
em energia química, por exemplo, mas jamais é criada ou destruída. Já a segunda lei afirma que em todo o processo de transformação de energia há sempre liberação de energia calorífica e não aproveitável. Então, assim, o fluxo unidirecional de energia é um fenômeno universal da natureza. No caso dos ecossistemas, há sempre perda de energia calorífica e ao se passar de um nível trófico para o outro. É assim? Por isso as pirâmides de energia nunca são invertidas, certo? Sempre vai seguir esses modelos. O primeiro nível da pirâmide energética corresponde à quantidade de biomassa produzida pelos autótrofos de um ecossistema sob um determinado tempo. Isso é o que se chama de produtividade primária bruta, é a quantidade de energia que as plantas produzem por uma área num determinado tempo. Parte da PPB, como vocês podem ver aí, é usada na respiração e, portanto, gasta pelo próprio autótrofo na sua manutenção. A matéria orgânica não utilizada na respiração é incorporada aos tecidos dos autótrofos, estando disponível para os níveis tróficos seguintes. E essa matéria orgânica seria o que chamamos de produtividade primária líquida, certo? Então, a produtividade primária bruta e a líquida, elas podem ser expressas em gramas, metro quadrado por ano, quilograma por metro quadrado por ano, ou ainda em quilocaloria metro quadrado por ano. Essa última, quilocaloria metro quadrado por ano, é a última unidade mais utilizada pelos ecologistas para fazer os cálculos, certo? A ppl, então, aí que vocês estão vendo, ela vai representar a energia disponível ao segundo nível trófico, que é o nível dos herbívoros. Estes, além de não comerem toda a biomassa dos produtores, não aproveitam grande parte que foi ingerida, eliminando sob forma de fezes. Do alimento ingerido e assimilado, parte é excretada pela urina, parte é utilizada na respiração e parte é incorporada ao tecido dos organismos. A matéria incorporada é a que está disponível para o nível trófico seguinte, é a dos consumidores secundários. E aí esse nível trófico ocorre semelhante ao processo que foi descrito para os consumidores primários e assim vai trabalhando aí. Então, no fim das contas, né, de 100% de produção de energia, 50% pode ser retida pelo organismo, vamos pensar absorvida ou dispersa, né, 45%, e apenas 5% é que o organismo vai produzir em produção primária bruta, que naquela área, naquele tempo. E apenas desses 5%, 2,5% a 4% é o que os herbívoros aproveitam, porque de 1 a 2,5% eles podem usar nos seus processos vitais. E aí, se ele aproveita, o herbívoro aproveita a média de 2,5% a 4%, imagine o que o consumidor secundário, o primeiro carneiro, vai aproveitar desses herbívoros. Então, pessoal, é nesse entendimento que é muito difícil encontrar cadeias alimentares com muitos elos. Por quê? Porque a transformação da energia luminosa em química, que é denominada fotossíntese, ela é responsável pela entrada de energia nos ecossistemas. Mas um aspecto importante para se entender a transferência de energia dentro de uma cadeia alimentar é a compreensão da primeira lei da termodinâmica, como eu falei, que diz que a energia ela não pode ser criada nem destruída, e sim transformada. E outro aspecto importante é o fato de que a quantidade de energia disponível vai diminuir à medida que é transferida de um nível ao outro. Então, a explicação para este decréscimo energético de um nível trófico ao outro é o fato de cada organismo gastar grande parte da energia absorvida na manutenção das suas funções vitais. E aí a gente compreende que o fluxo energético ele é unidirecional e a matéria ela é cíclica. Então, todo esse fluxo energético ele é unidirecional porque vai passando de um ser vivo para o outro e vai diminuindo à medida que ele vai usando essa energia nas suas funções vitais. E é cíclica porque, uma hora, né, os ciclos dos seres vivos, dos nutrientes que formam os seres vivos, uma hora vão se decompor esses nutrientes, esses componentes químicos e voltar para a Terra. Então, ciclos biogeoquímicos nada mais é do que a troca constante de matéria entre os componentes vivos e os fatores dos ecossistemas, que é o que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Então, esse era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas, estarei à disposição. Um forte abraço do professor Clívio.